A gente tem o primeiro Infraroad do IPOS Especialização e aqui a gente também trouxe o podcast, o Infra Podcast, para comentar e fomentar sobre o que está acontecendo aqui nessa feira. Na verdade, não somente uma feira para mostrar o que as empresas estão fazendo, mas também assuntos técnicos que vai ocorrer e está ocorrendo neste evento. Então agora a gente vai falar com os nossos convidados. Ernesto, gostaria de agradecer vocês da Engeometria ter vindo para cá e gostaria que você se apresentasse assim como o Arthur. É Arthur teu nome, né? Arthur. Então, por favor, se apresentem aí e falem um pouquinho sobre a Engeometria. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Eu sou o Ernesto, sou sócio proprietário da Engeometria, junto com o Gabriel e o Márcio. E a gente veio participar desse podcast como patrocinador prata. E estamos aí participando de todas as palestras e o que está acontecendo aqui. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur, sou engenheiro civil, trabalho na Engeometria aí desde 2021, sou formado em 2022 pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Trabalho lá com praticamente boa parte das disciplinas do projeto de rodovias, desde a parte de topografia até pavimentação, geometria, terraplenagem, e estamos aí. Interessante. Ernesto, vocês já fizeram um podcast com a gente, basicamente acho que há um ano atrás, correto? Isso, mais ou menos isso. E a gente lá comentou muito sobre a parte de topografia. Mas foi Gabriel e Marcelo, teu outro... Márcio, teu outro sócio. De lá para cá, você consegue explicar se ainda segue essa área de atribuição de vocês, tanto na parte de topografia, quanto na parte ambiental, que eu também tenho conhecimento que vocês fazem? Me explica um pouquinho do que a Engeometria faz hoje, qual que é os próximos passos da Engeometria para o futuro. Bem, a Engeometria ainda está no mesmo ramo ainda, a gente está atuando nas mesmas áreas daquele podcast. Estamos na área de topografia, na área de meio ambiente, na área de projetos, áreas de loteamentos. A gente ainda tem um ramo de retificações de terrenos rurais, urbanos, e continuamos no mesmo ramo daquele podcast daquela época. Basicamente, então, é projeto ou tem execução também que vocês tocam junto? Não, na realidade nós fizemos a topografia e Topografia para execução de projetos. De projetos, né? Isso mesmo. Faz supervisão de obras também, mas a parte de execução não fazemos. Não fazem? Não, isso não. E a questão de quanto tempo tem Engeometria, como que é dividido a sociedade de vocês, como que tu atua dentro da Engeometria e os outros sócios também? Sim, a Engeometria começou lá nos meados de 2012 até 2018, 2019, era praticamente o Ernesto, o Márcio e o Gabriel. Eu atuo mais na área de projeto administrativo, o Gabriel mais na parte de topografia de levantamento com aéreo, né, e a Sim. parte ambiental, e o Márcio mais na parte de campo de topografia, né? Ele toca todas as equipes de topografia que nós temos em campo. A gente trabalha muito com construtoras também fazendo a parte de topografia. Essa é mais ou menos a divisão da empresa hoje. E hoje vocês veem um cenário dentro do mercado de infraestrutura. Vocês sentem que o mercado está bom? Vocês sentem que o mercado vai melhorar? Se falta profissional, se tem profissional? Se vocês têm uma questão de crescimento interno para os profissionais dentro da própria empresa? Sim, o mercado hoje, ao meu ponto de vista, está bem aquecido, tem bastante trabalho, a gente está atuando bastante nesse ramo, nesse mercado, e a perspectiva é cada vez crescer mais, dentro da empresa. Inclusive, a gente veio para cá com os profissionais para ter mais conhecimento na área de projeto e topografia. Tu se formou no Instituto Federal de Santa Catarina. Isso. Aonde lá? É lá no centro de Florianópolis, lá na Mauro Ramos, lá. E dentro do Instituto, muito se comenta que dentro das universidades só se ensina majoritariamente sobre construção civil. Uhum. Lá dentro você conseguiu ver algo voltado à infraestrutura? Sim, o IFSC ele tem um bom laboratório também, é um curso que quando eu entrei eu tinha poucos anos de existência, assim, então ele era um curso mais atual. Até recentemente, depois que eu saí, ele já mudou um pouco as matérias, reformularam o curso. A matriz curricular do curso. Isso. Então a gente tem bastante noção assim de todas essas áreas da engenharia.
Tem alguns outros cursos que focam muito nessa parte de construção civil, prédios, né? Mas a gente tem bastante foco também na parte de rodovias, tem um bom laboratório lá de solos, materiais asfálticos, então a gente tem bastante noção dessas outras áreas também. Tá, mas quando você entrou dentro da UFSC para atuar na IFSC, para ser engenheiro civil, é engenheiro civil, correto? Sim, você já queria ir para essa área de rodovias, projeto geométrico ou caiu de paraquedas assim? Exemplo, eu caí de paraquedas dentro da parte de rodovias e hoje me encontro muito bem dentro da parte de rodovias. Como foi contigo? Não, na verdade, quando eu entrei na engenharia civil, assim, eu não tinha nem muita certeza se eu queria fazer engenharia civil. Foi, assim, influência dos pais e que eu não tinha tanta noção do que eu queria fazer da vida ainda. Mas eu entrei na engenharia, as primeiras fases ali eu fui um pouco, às vezes, querendo sair, mas com o tempo, chegando mais matérias mais específicas da engenharia, aí eu acabei gostando do curso, continuei fazendo. Mas sempre tinha algumas áreas, assim. Eu gostei muito de trabalhar com rodovias também, mas eu gostava também da parte de cálculo estrutural, parte de, por exemplo, preventivo de incêndio, outros projetos assim complementares. E aí eu fui me achando na parte de rodovias no estágio, né? Que eu comecei a fazer um estágio focado nisso, primeiro mais na parte de OAEs, de obras de arte, né? Mas sempre envolvendo rodovias. Então, eu fui me achando conforme eu fui trabalhando com isso. E aí, depois eu entrei na engenharia, comecei a ter mais foco ainda nessa área, e hoje é o que eu gosto de fazer. Então, quando você chegou a trabalhar na engenharia com o Ernesto e a galera inteira, você já tinha a experiência nessa área? Já. E, Ernesto, quando você pega um guri que acabou de sair da faculdade para atuar dentro da tua empresa, qual que é a diferença de alguém que, exemplo, ele já tinha experiência nisso para uma pessoa que nunca trabalhou nessa área de infraestrutura e vai atuar dentro da engenharia? Na realidade, o Arthur teve o empurrãozinho do pai, né? Porque eu já trabalhava praticamente há 20 anos com projeto de rodovias. Não, mas peraí, vocês são pai e filho? Isso. Pô, mas aí vocês têm que comentar isso antes. Aí agora que eu fico sabendo. É, isso mesmo. Entendi. Eu tava olhando aqui, um olhando pro outro. Caraca, o Arthur, na realidade, a princípio, ele foi para engenharia, ele teve um grande empurrão do pai, que o pai praticamente jogou ele para dentro da engenharia. Ah, entendi. Então tu tava além da engenharia falando, pô, eu vou sair da engenharia. Pai, fica lá, entendi. Isso mesmo, no entanto que ele, quando estava na segunda fase, ele quis desistir e eu que tentei segurar ele. Então, na empresa que eu era funcionário, inclusive, ele fez estágio lá. E quando eu, o Márcio e o Gabriel, literalmente saímos e ficamos só com a engenharia, o Arthur continuou no estágio dele. Depois de um ano praticamente, né, Arthur? Isso, ele saiu e eu trouxe ele já para a engenharia, já sabendo das funções que ele teria que fazer. Interessante. Então, basicamente, ele já tinha não só a experiência dentro da faculdade ali com o estágio, mas tinha experiência dentro de casa ali, vendo o pai, enfim. Isso mesmo, tinha muitas coisas, gente. Todo mundo tinha computador em casa, então muitas coisas que eu fazia em casa, na própria engenharia, eu já estava ensinando e já estava passando para ele. Uma baita experiência. Mas em relação a essa pessoa, esse jovem que acabou de se formar, basicamente, e, pô, eu queria trabalhar em infraestrutura porque eu acho que o mercado de construção civil, para mim, tá pagando pouco, tá pagando muito puxado, mas eu não tenho experiência nenhuma para atuar na área de infraestrutura. Mas eu tenho vontade. Quais que são os requisitos? Normalmente, pessoal, exemplo, geometria. Precisa de um civil 3D básico, ou precisa saber um pouco de topografia. Mas e se a pessoa ela tem vontade de atuar nisso e ela não tem experiência? Na realidade, a gente traz, mesmo formado em engenharia, ou formado num curso do IFSC, agrimensura, por exemplo, que a minha formação é técnica em agrimensura, a gente traz dentro da engenharia, a gente começa dos primeiros passos, a fazer uma planilha, a trabalhar no CAD, a fazer uma topografia. Mesmo que a pessoa não tenha experiência. Mesmo que não tenha experiência, pega pela mão ali, nós temos lá dentro pessoas que nunca trabalharam na área de engenharia, hoje editam
edita um cadastro, pega uma topografia de campo, processa, edita, que vai ser utilizada para fazer um projeto de rodovia. Os passinhos desde o início, trabalhando lá desde o início, e dentro daquilo, dentro da geometria, a gente começa a passar para fazer um projeto, fazer um cadastro, fazer um projeto, um loteamento, fazer um eixo de uma rodovia, e assim vai indo por diante. E isso é interessante porque, no caso, vamos supor, quando a gente começa em um novo trabalho, a gente fica com muito receio e, a gente tem que performar bem, tem que se doar ao máximo, então ter essa ajuda acaba sendo muito excelente. E além disso, ir em eventos, ir em pós-graduação, estar conectado com pessoas, igual estamos aqui hoje, qual que foi o papel principal para vocês falarem, vou ir lá no evento do Infraroad, vou ser patrocinador prata, e depois de tomar essa decisão, o que vocês estão achando basicamente agora no momento que vocês estão aqui vendo com os próprios olhos? Na realidade, a gente já tinha um contato grande, né, pelo fato de o Arthur, a Gabriela, a Mariane, que estão aí, daqui a pouquinho vão falar aqui também, já fizeram do curso do IPOS. Uhum. Nós temos hoje, o Arthur está cursando do IPOS hoje, está fazendo uma pós no... Eu já fiz uma pós-graduação na parte de engenharia rodoviária de 2 anos e agora eu estou quase concluindo a pós-graduação de projeto geométrico com foco na metodologia BIM. E aí a gente tem esse contato. Eu trabalhei com o Giovanni, eu trabalhei com o Felipe, alguns professores de pós a gente conhece bastante, então para a gente foi bem fácil vir aqui e acreditar naquilo que o Giovanni e o Felipe passam para a gente acredita bastante neles e pela tecnologia e inovação que eles estão trazendo para a gente. Basicamente, para que está iniciando, já iniciou, basicamente já tem 4 anos de formado. O nível da palestra e o nível das pessoas que você conversa dentro do evento aqui, você sente que é um assunto mais técnico, é um assunto mais básico, é um assunto mais avançado, ou mistura bastante coisa? Quais são as conversas que rolam aqui dentro do evento? Qual que é o seu sentimento em relação a isso também? Tem todo tipo de assunto, né? Desde um mais avançado até um mais básico, mas o mais importante é a pessoa fazer entender, né? Transformar um assunto, às vezes, que é mais avançado, passar de uma forma mais simples para que a pessoa consiga entender. Então, tem todo tipo de assunto que dá para ser conversado, assim. E a parte de geometria, que foi o que o Arthur trouxe para a gente aqui, vocês também têm a parte de ambiental. E lá dentro da geometria, a parte ambiental tem a parte de um sócio que é mais responsável, correto? Isso. Nós temos o sócio que é mais responsável lá, que é o Gabriel, e diretamente quem trabalha com ele hoje é a Mariane, que é engenheira sanitarista, né? Ambiental, e eles que são responsáveis por essa área. Mas falando um pouquinho do Infraroad aqui, eu participei de alguns eventos, eu estou achando o nível aqui altíssimo. Sim. Assim, do Infraroad que eu participei, de modernas técnicas, outros cursos que eu já fui na minha vida toda, estou achando o nível desse aqui top. Acima da média, vamos dizer, dos palestrantes, do que eu estou vendo aqui. Ótimo. E a parte ambiental, se a Mariana quiser vir... É Mariana, né? Isso, a Mariana, se ela quiser trocar com o Arthur aqui para falar um pouquinho sobre. Dentro da parte de ambiental ali, caso você como eles estão trocando ali, se você já quiser dar uma introdução no que vocês fazem ali na parte ambiental e depois a Mariana aprofundar em relação a isso. Sim, hoje na parte ambiental a gente trabalha com inventários florestais, monitoramento de fauna, licenciamento ambientais para estrutura, para loteamento, para todos os tipos que sejam necessários à parte ambiental. Mas aí eu acho que a Mariane pode falar um pouquinho melhor do que eu dessa área aí. Sim. Pois bem, eu me chamo Mariane, né? Eu sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFSC, né? Sou formada há 2 anos e eu iniciei na engenharia como estagiária, né? Então... Mas peraí, fala que você tem algum grau de parentesco também da engenharia? Irmã do sócio. Qual sócio? Então, vamos dizer assim, a engenharia ela tem vários graus de parentesco, né? Então, eu sou irmã do Gabriel, né? E fui influenciada por ele também em seguir esse ramo, essa linha. E, como eu te disse, né? Eu iniciei ali como estagiária. Tive a oportunidade de estar aprendendo, né? Uma escola para mim, e até hoje a gente aprende, né? E
a gente vê que tem bastante incentivo, né, da empresa em estar ensinando e também abrindo portas, né, para os funcionários. Que tipo de projetos, o Ernesto comentou ali, que tipo de projetos ambientais vocês abordam? Fauna, flora, e qual tipo de modal de rodovia vocês trabalham? Ou não somente modais, se vocês pegam tipo, loteamento também? Pode comentar sobre. Então, a nossa equipe ali, ela é multidisciplinar, né? A parte do meio ambiente ali, ela é formada por biólogos, né? Sim. Engenheiros florestais e engenheiro sanitarista e ambiental, né? A gente atua ali tanto com projetos para condomínio, loteamentos, né? Isso, infraestrutura privada, como também a parte de projeto meio ambiente para rodovia. Sim. A gente atua com EIA-RIMA, EAS, né? Estudo como o RAP, que é mais simplificado, levantamento de fauna, afugentamento de fauna, inventário florestal. Então, a gente tem uma boa base, assim, para a questão de um licenciamento ambiental, tanto para a área privada quanto a pública. E, nesse caso, como que você vê uma questão multidisciplinar dentro da equipe? No caso, você é engenheira sanitarista, você comentou que tem biólogo, vocês têm a parte de engenheiro civil. E como que é atribuída as responsabilidades em relação até fazer um EVTEA, um EIA-RIMA em relação a essa equipe multidisciplinar? Por a gente ter uma equipe multidisciplinar, desde, vamos supor assim, um levantamento topográfico daquela área até a parte de projeto, terraplenagem, o geométrico, pavimentação, e trazendo também a nossa parte do meio ambiente, né, traz mais confiabilidade para esse estudo, né, a qualidade dele é muito maior, e por a gente estar sempre ali junto, é muito mais fácil para nós, na parte do meio ambiente, identificar quais são os impactos daquela obra, né, e trazer a mitigação para a gente apresentar e estar sendo empregado durante a implantação, né? Então, é muito mais prático para a gente ter essa equipe multidisciplinar do que se ela fosse fragmentada, né, e a gente dependesse de um terceiro a trazer informações ali de projeto mais técnico, né? Como a gente diz assim. É vantajoso, é muito melhor, né? E fica um trabalho muito mais completo. Ô Ernesto, vendo essa questão, a gente teve aqui o Arthur com a parte de geometria, engenharia civil, tem a parte de ambiental. Só para a gente fechar aqui esse nosso podcast aqui, eu gostaria de que você falasse em relação à questão da engenharia com essa gestão dessas pessoas, que é uma equipe muito grande. Você pode até falar quantas pessoas vocês trabalham diretamente ali dentro da engenharia, e também falar quais que são os seus maiores clientes, quais que, se tiver a oportunidade de trabalhar com vocês, como que faz para atuar com a engenharia. Até eu queria falar que eu tô com outra engenheira aqui, que eu acho que eu também tive um pouquinho de influência, minha sobrinha. Sim. Ela trabalha na parte de orçamento, que é a Gabriela. Na parte de supervisão, ela trabalha mais com o Márcio, que é o sócio que está mais em obra. Sim. Entendeu? Então, nós temos essa equipe e é bem tranquilo de gerenciar. Eu tô mais na parte administrativa de projetos junto com o Arthur, e a Gabriela, que está lá no escritório também. O Márcio organiza mais a parte de campo, a parte de topografia. Correto. E a parte de voo, de ambiental, é o Gabriel que toca. A parte dos nossos maiores clientes são clientes privados, são as empresas. Sim. A gente trabalha com concessionárias, a gente trabalha para as empresas projetistas, a gente trabalha para algumas prefeituras, alguns órgãos, DNR, o CIE do Estado, já Sim. trabalhamos. A gente trabalhou em vários estados, estamos até fazendo um trabalho em Sergipe, fizemos em Aracaju, fizemos no Acre trabalho. Então a gente tem vários clientes, mas a maior parte seriam clientes privados, que a gente até optou por ser parceiro das consultoras. Correto. Que seriam as projetistas que trabalham mais para o DENIT, DEINFRA, secretarias, o DR do Paraná. Então a gente é mais parceiro dessas empresas Sim. do que diretamente concorrente delas. Ótimo. Então a engenharia trabalha nesse sentido. Interessante. E no caso, vocês sentem falta de profissionais no mercado para atuar
E se sim, se falta para vocês, aonde que entra em contato com vocês para pegar currículo, essas coisas? A falta de profissionais é grande hoje no mercado. Tu achar, por exemplo, hoje um bom profissional na área de topografia não é fácil. Um bom engenheiro hoje também não está fácil. E se alguém quiser entrar em contato com a Engenmetria, entra no nosso Instagram. Nós temos o Nosso site nosso também, site né? também, tem e-mail, que até a Mariane, que trabalha mais nessa área, ela pode passar esses... A gente tem vários contatos, né? Pela rede social seria o Instagram, @engenmetria. A gente também tem o nosso site, engenmetria.com.br, e também o nosso e-mail, né? Que é o contato@engenmetria. Então, em nome deles, né? Eu digo que podem estar encaminhando seus currículos, né? A gente avalia e tudo mais. E complementando o Ernesto, né? Eu tendo uma visão, assim, de fora, de quem entrou com uma estagiária, ver a empresa crescendo, né, nesses últimos anos, e hoje a gente tendo em torno de 32 funcionários, e vendo a gestão que os 3 fazem, cada um se complementando, né, é motivo de grande orgulho, né, e é um grande aprendizado para a gente que está iniciando nessa caminhada, né. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, cedeu o tempo de vocês, tanto para vir no Infraroad, quanto para vir no podcast. Ernesto, muito obrigado para ti, Mariana. Obrigada. O pessoal que está aqui também, muito obrigado. Se vocês quiserem falar as últimas palavras aí para fechar o programa, fiquem à vontade. Não, é só agradecer você pela oportunidade, agradecer o Felipe, ao Giovanni, que nos convidaram para participar, e acho que foi um Infraroad de grande valia para a Engenmetria. Muito obrigado. Gratidão também, né, pelo contato já da última vez que a gente participou, e também por nos convidar a participar do Infraroad e também aqui do podcast. A gente está sempre com as portas abertas e estamos aí. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigado.